Olá, criançada, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? A tia Isa tá com saudade e nós estamos aqui para aprender um pouco mais a palavra de Deus juntos. Amém? Vamos começar com uma oração? Vamos lá? Fechem os olhos. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Nós estamos aqui com o coração aberto para receber mais a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelos Teus cuidados com as nossas vidas, pelo amor, pela paz, pela alegria, pela provisão e pela cura. Nós te amamos muito, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a tia quer que vocês abram a Bíblia lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 16, o versículo é o 15. Vamos lá? A tia vai ler e vocês acompanham comigo. Marcos 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Vocês podem repetir comigo? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aleluia! Glória a Deus! Você aí de casa sabe me dizer o que é o Evangelho? O que é pregar o Evangelho a toda a criatura? O Evangelho é apresentar a Jesus Cristo para as pessoas, apresentar Jesus, o sacrifício que Ele fez e que Deus é bom para as pessoas, para que elas possam aceitar Jesus como Senhor da vida delas e se tornarem filhos de Deus. Amém? Isso é pregar o Evangelho, levar as boas novas, a boa notícia de Jesus Cristo. Amém? Então, Paulo, lá na Bíblia, ele foi um ministro de Deus. Vamos saber um pouco mais sobre Paulo. Paulo, ele pregava a palavra de Deus, o Evangelho, que é a bondade de Deus, apresentando a Jesus Cristo para as pessoas. Amém? Então, Paulo recebeu a Jesus como o Senhor da sua vida e aprendeu muitas coisas. Aqui, vamos parar e ver uma coisinha aqui. Paulo, quando ele recebeu Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, ele foi para o deserto e ele teve um tempo com o Senhor. E nesse tempo que ele teve com Deus, ele recebeu revelações através do Espírito Santo de Deus, que habita em Paulo e habita em mim e você também. E assim ele pôde saber da vontade de Deus, dos planos de Deus e levar isso para as pessoas. Assim como Paulo, é comigo e é com você também. Nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos filhos de Deus e nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós. E para nós sabermos mais sobre Deus, nós precisamos ter um tempo com Deus, orando, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, e assim Deus pode nos trazer revelações, coisas aos nossos corações para que nós possamos viver uma vida maravilhosa e alcançar as outras pessoas. Amém? E foi assim que Paulo fez. Ele recebeu a Jesus Cristo, ele teve um tempo com Deus, teve revelações maravilhosas e saiu por toda a parte levando a boa nova, falando o amor de Deus e apresentando Jesus Cristo para as pessoas. Então vamos lá? Pensando na vida de Paulo, em tudo que ele fez, ele só conseguiu fazer essas coisas maravilhosas e avançar no seu ministério porque ele teve um tempo com o Senhor. Deus, ele quer trazer coisas para nossos corações, ele quer falar com a gente, mas para que Deus possa falar conosco, nós precisamos ter um tempo com ele, um tempo de qualidade. Só assim nós vamos conseguir ouvir o que Deus tem para nos dizer. Amém? Então, continuando. Aqui, Paulo foi chamado por Deus para ser um ministro do Evangelho e pregar as boas novas, assim como eu e você. Todos nós temos a missão do ID, que a gente acabou de ler lá em Marcos 16:15. ID, o ID é para todos nós, assim como foi para Paulo, para nós também. Onde nós formos, na escola,
com os amigos, na família, nós devemos ser ministros do Evangelho e levar a boa nova, a boa notícia, apresentar Jesus às pessoas, dizer que Deus Ele é bom o tempo todo, apresentar Jesus para elas, para que elas possam receber Jesus como Senhor das suas vidas e receber o pacote da salvação, andar em paz, alegria, em provisão, em cura divina. Aleluia! Isso é maravilhoso. Amém? Então, assim como Paulo fez, nós devemos ter esse exemplo e fazer a gente também, ter um tempo com Deus e ide por toda parte pregando a mensagem de Deus, levando o amor de Deus, as boas novas, o Evangelho. Aleluia! Então, continuando. Aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês. Paulo pregou o Evangelho de Jesus em muitos lugares. Teve uma vez lá em Listra que um homem, ele era coxo, ele não andava e ele ouviu Paulo dizer de Jesus, de Deus, pregar o Evangelho. Ele creu no coração dele e por isso ele foi curado. Paulo falou assim para aquele homem: levanta em nome de Jesus Cristo. E ele levantou e ele foi curado pela obediência de Paulo, que levou a palavra de Deus por toda a parte. Amém? Então lá, outro exemplo. Uma certa vez, Paulo lá em Filipe, e tinha uma menina que ela era atormentada por demônio. Ela tinha perturbações de espíritos ruins na mente dela. E o que Paulo fez? Ele livrou essa menina em nome de Jesus. E essa menina, ela pôde viver em paz, em alegria. Glória a Deus! Um outro exemplo aqui muito legal, que Paulo estava pregando a palavra de Deus, apresentando a Jesus Cristo, falando que Deus é bom para as pessoas, e uns homens bem malvados bateram e Paulo e seu amigo Silas bateram muito neles e levaram ele para a prisão. Lá na prisão, em meio àquela circunstância, em meio àquela situação horrorosa, Paulo e Silas não se deixaram abater, louvaram a Deus e cantaram louvores, adoraram o seu santo nome e aconteceu um milagre maravilhoso. As cadeias, as prisões, as portas se abriram todas e todos os presos, Paulo e Silas também, foram libertos. E nessa ocasião, Paulo, ele pôde apresentar a Jesus para o carcereiro. Isso mesmo, o carcereiro é aquela pessoa que toma conta dos presidiários, né? Daquelas pessoas que estão presas. E através desse milagre, Paulo pôde apresentar a Jesus para o carcereiro e o carcereiro e toda a sua família foram salvas. Olha que maravilhoso! E isso é uma ótima lição para nós, que em meio à circunstância, independente de onde nós estivermos, nós devemos andar como os filhos de Deus e levar o Evangelho para todas as pessoas, apresentar a Jesus Cristo para todas as pessoas. Amém? Então vamos lá. Continuando aqui a nossa aulinha, eu quero contar uma história para vocês. Essa história diz assim: tinha uma família de urso que morava lá na floresta. Então tinha o papai urso, a mamãe urso e os dois filhinhos ursinhos. E um dia eles estavam lá, um dia tão gostoso, um sol maravilhoso, e eles estavam rolando na grama, se espichando, aproveitando o dia, a luz maravilhosa, quando um filhinho fez assim: nossa, mamãe, que cheiro é esse? Que fedor! E a mamãe fez assim: papai, que cheiro é esse? E o papai urso falou: isso é fumaça, a floresta está incendiada, está pegando fogo. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Ficaram todos desesperados. Mas daí o papai urso parou e orou a Deus pedindo uma ajuda, uma estratégia para se salvar dessa situação. Veio à memória do papai urso que um tempo atrás ele tinha descoberto uma caverna que era um túnel que passava por baixo assim e levava até a outra parte da floresta, que era por baixo da montanha, onde tinha um rio. E daí o papai urso reuniu as pessoas e disse assim: vamos falar para todo mundo nos encontrarmos lá naquela caverna. A gente vai passar pelo túnel, atravessar
a floresta e a gente atravessa o rio nadando e chega do outro lado e nós seremos salvos do fogo. E foi assim que aconteceu. O papai urso caminhava e falava para todos os animais, para os animais que ele falava para outros animais e todo mundo se reunir naquela caverna e se verem livres do fogo. E foi aquela agitação toda. Quando chegaram em frente à caverna, estavam todos os animais da floresta. O papai urso me disse: então me sigam. E daí eles foram lá naquele túnel, era um pouco difícil, estava liso, estava escuro, mas eles foram avançando. O papai urso, a mamãe urso, seus 2 filhinhos e todos os outros animais da floresta. Até que depois de caminharem bastante tempo, eles viram uma luzinha lá no finzinho do túnel. E o bebezinho urso disse: papai, o que é aquela luzinha? E o papai urso disse assim: aquela luzinha é o outro lado da floresta, nós estamos chegando. E assim foi, todos os animais atravessaram o túnel e chegaram do outro lado da floresta. Eles atravessaram nadando o rio. Os animais grandões, eles nadaram assim, porque o rio não era muito fundo, era mais ou menos. E os pequenininhos iam nas costas dos animais grandões e eles atravessaram o rio até que todos os animais da floresta estavam salvos do fogo. Eles atravessaram o túnel, o rio e chegaram no outro lado da floresta. Graças a Deus! E ali do outro lado da floresta, vocês não imaginam que todos os animais ficaram muito felizes, porque lá a coelhinha achou uma plantação de cenoura maravilhosa. Os esquilinhos acharam uma árvore tão linda e cheia de nozes. Os macacos acharam muitas árvores e muitas bananas. E assim foi, cada animal conseguiu uma nova casinha e viver muito melhor do que eles viviam lá na antiga floresta onde pegou fogo. Graças a Deus pela vida do papai urso, que orou ao Senhor e o Espírito Santo trouxe a memória dele que tinha uma caverna, um túnel, uma fuga, entenderam? Então, trazendo essa história lá da floresta para as nossas vidas, o nosso caminho é Jesus Cristo. Quando nós levamos as pessoas a Jesus Cristo, elas vão andar nesse caminho com a gente. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a salvação, ele é a vida. E quando nós andamos na vida, andamos no caminho, na salvação em Jesus Cristo, nós podemos, que nem os animaizinhos da floresta, viver uma vida maravilhosa, uma vida abundante, uma vida onde as nossas necessidades são supridas, uma vida onde nós andamos em paz, em alegria, em tudo que é bom nessa vida, tudo que é maravilhoso vem de Deus. E quando nós estamos no caminho de Jesus, nós vivemos essa vida, amém? Então é por isso que é tão importante nós seguirmos o exemplo de Paulo e levarmos as pessoas a Jesus Cristo, apresentarmos a palavra de Deus para que elas acentem Jesus como o Senhor da vida delas e se tornem filhos de Deus. Amém? Então aqui, deixa eu recapitular a nossa aulinha de hoje. As pessoas foram salvas por causa de Paulo, por causa da obediência de Paulo. Ser salvo, então, significa que você convidou a Jesus para ser o Senhor da sua vida. Pessoas precisam que alguém fale sobre Jesus para que elas aprendam sobre ele e assim possam aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. E é aí que a gente entra. As pessoas precisam saber sobre Jesus Cristo. Então nós que sabemos devemos levar e falar de Jesus Cristo para as pessoas. Paulo ele trouxe boas novas para os perdidos. Ele disse para os perdidos que Deus os amava. Isso é tão importante, a gente falar para as pessoas que Deus, ele nos ama. Deus é bom e ele nos ama muito. Foi assim que Paulo fez. E que queria perdoá-los, curá-los e fazê-los prosperar. Então, nós devemos falar para as pessoas de Jesus Cristo, assim como Paulo fez, e falar que Deus a ama, que Deus quer curá-la, Deus quer perdoá-la, Deus quer salvá-la. Amém? Você pode demonstrar o amor de Deus falando com os outros sobre Jesus. Então, a gente precisa levar o evangelho. Nós precisamos, como filhos de Deus, ser boas pessoas.
não brigar em nenhum lugar, não falar palavras feias, porque da nossa boca só pode sair palavras boas, palavras de amor, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, se Deus é bom, Deus é amor, nós também somos bons e somos o amor. Nós devemos levar esse amor a todas as pessoas. Amém? A nossa aulinha, então, hoje fica por aqui. Então, eu quero que a partir de hoje, a cada dia mais, eu e vocês possam ter um tempo com Deus, um tempo de amor, de qualidade, orando, lendo a Tua Palavra, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nossos corações, vai nos trazer coisas para que a gente possa cumprir essa missão do ID com muita excelência. Amém? Então, um beijo no coração, a tia tá com saudade e até a próxima!